Eu nunca me esqueci daquilo. Agora, quando precisa usar esse pronome em relação a Deus, não é só meu. Claro que não é só meu. Mas porque não é só meu, nunca deixou e nem nunca deixará de ser meu. Não é verdade? Então, cada um de vocês vai dizer do mesmo jeito. É meu Senhor. Pronto. Se você não estiver só falando nos lábios, mas realmente tiver santificado a Ele como Senhor no coração, aí não é só intelectualmente, não é só nominalmente, não é só supostamente teu Senhor, mas é de fato meu Senhor, teu Senhor. Graças a Deus. Então, que esse único mestre não disse que era Jesus. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. E não vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Então, o Espírito Santo passou a ser o mestre, já era o mestre dos discípulos de Jesus, porque o único mestre estava em Jesus. Jesus morreu, ressuscitou e se foi. Aí veio o Espírito agora para continuar sendo mestre. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Mas tem mestre, o mundo está lotado de mestre. Cada um quer ser mestre. E é claro que quem crê na Bíblia Sagrada tem temor de Deus. O Espírito Santo nos ensina a temer a Deus. Aí logo nós pensamos, Tiago 3, meus irmãos, muitos de nós não queiramos ser mestres. Porque o mestre vai receber mais duro juízo. Calcula vocês se um homem diante de vocês, ocupando a cadeira de mestre, ao invés de estar cheio do mestre, para que o mestre, através dele, ensine as pessoas, sem o mestre ele começa a dar pitaca, a ensinar. Ixi, só que tem um detalhe, dentro da mensagem, quem se mete a isso, você pode saber, mais cedo ou mais tarde ele é encontrado todo amarrotado na beira do caminho. Porque o verdadeiro mestre é o Espírito Santo. E quem Deus qualificou para ser mestre das pessoas são aqueles a quem o Espírito Santo usa para ensinar o que Deus tem para eles na hora certa, em tempo oportuno, no devido tempo. Acho que só de vocês lerem o título, vocês já vão ficar cogitando o que é que eu estou querendo dizer para vocês. E é exatamente isso. Só um pouquinho mais para hoje disso aqui, que já está aqui. Eu estava orando, primeiro passo de manhã, levanto, arranco o silicone da boca, uma dentadura de silicone que cobre os dentes para não ficar riçando os dentes um no outro quando está dormindo.
Porque vai ficar só o cotoco. Uma hora vai olhar só a gengiva e pensar que não tem dente mais. De tão curto que vai ficando os dentes, porque vai gastando. Se não for gastando, vai caindo. Ficando banguela. Aí levanto, arranca aquela dentadura, que é só inferior, só para segurar os dentes, para não gastar. Escovar, fazer a barba, tomar um banho, vestir roupa, ler o Santo Livro. Ixi, hoje quando eu me espantei já era quase 7h20. A hora que eu terminei a leitura da Bíblia e da mensagem. Aí eu falei para a esposa, eita, a leitura estava tão boa hoje que a hora passou quase, que não deu tempo. Bem na hora que eu termino a leitura da Bíblia, leio o trecho da mensagem, é a hora de orar. Não estou pondo como regra, não. Isso é problema de cada um de vocês, se tiver inspiração para isso. Tiro meu chinelo, levanto minhas mãos para Deus, no nome do Senhor Jesus. Depois dobro meus joelhos no chão, no nome do Senhor Jesus. Depois eu confesso esse nome com a minha língua. Aí então, adoro a Deus. Quando eu me prostrei com o rosto na terra, no chão, para adorar a Deus, alguém me disse, não é mais no monte. Agora é no nome. Aí eu pensei, então aí está. Levantei as mãos no nome do Senhor. Dobrei meus joelhos no nome do Senhor. Confessei o nome do Senhor. Agora, na hora de adorá-lo, é no nome de Jesus Cristo. Aí, quando eu levantei, já veio certinha a mensagem. O único lugar provido por Deus para a adoração. Que coisa! Já pensou? Pois é, era para ter posto antes dos pedidos de oração. O Zezé. Nós chamamos de irmão, está desviado, acho que batizou no mês, desviou no outro. Já veio do Paraná, já batizado nas águas em nome de Jesus Cristo e já desviado. É o esposo da irmã Creuza, pai da irmã Anginalva, que nós chamamos de Nalva. Então chegou o pedido de oração aqui, mas não vamos nos lembrar no final do pedido, porque já passou o pedido de oração pelos enfermos. Mas eu me lembrei, na hora que estava orando aqui, eu me lembrei dele. Eu já pedi para ele parar de fumar mais de 10 vezes. Ele não discute, não responde, não embrabece comigo. Quando eu demoro a aparecer lá no travessão que eles moram para realizar o culto, quando eu chego lá ele fica reclamando. Diz que demorou demais da conta, que é isso? Recebe a gente como um verdadeiro irmão e agora está internado. Teve um AVC tão federal que ontem a irmã passou um áudio para mim, disse que não estava nem falando. Ele ainda escutava, mas falando não falava. Aí eu pensei, meu Deus, a nossa vida vale quase nada, não é? Você está movimentando para aqui, para acolá, um reclama de dor na coluna, outro reclama de dor na junta, outro reclama de dor de cabeça, outro reclama de dor nascendo um esporão. Se é no pé do homem, eu falo que é esporão de galo. O osso começa a calcificar mais do que o normal
E a pessoa começa a não poder pisar firme no chão, naquele lugar que está nascendo, querendo nascer um esporão. Então, se é no pé de homem, eu falo esporão de galo. Se é em pé de mulher, deve ser esporão de galinha, não é verdade? Então, que coisa. A gente fala brincando assim, mas não é nem uma brincadeira, não. É um negócio sério que a pessoa não fica aguentando pisar. Se for no. Costuma ser no calcanhar. Não fica aguentando firmar o calcanhar no chão. Se Deus não tiver misericórdia e a coisa for progredir, daqui a uns dias está andando só com o pé. Então, é muito sério. Cada um com um problema, mas qualquer hora a pessoa pode ser atingida por um problema muito mais sério, que se Deus não intervir, os médicos mesmo não vão poder. Porém, nós cremos em Deus. Cremos que Ele sabe tudo. Cremos que Ele sabe o porquê de todas as coisas. Porque o fulano foi acometido disso, o ciclano foi acometido daquilo. A enfermidade já vem desde o começo do mundo. Foi logo que os humanos começaram com pecado, a enfermidade começou. E Deus tem um atributo. Dos seus atributos tem um que é ser curador. O profeta chegou a dizer numa mensagem que ele ama curar. Ele quer curar. É só ele achar quem o aceite como curador e que creia nele como curador e ele cura. Então é isso. Ele não tem que botar força para isso. Já está nele. Que coisa, né? Mas deixa eu ler um pouquinho dessa mensagem aqui. Primeiro, o profeta começa. Uma grande coisa que ele falou no começo da mensagem, antes da leitura que ele fez na Bíblia, foi das duas visões que ele teve. Uma na região dos perdidos, a outra na região dos salvos. Que coisa, né? Deixa eu ver aqui onde é que eu quero começar. Agora, vou ler só um pouquinho aqui no 17. Agora, quantos gostam da escola dominical? Oh, que coisa! Isso mesmo! É uma boa coisa enviar seus filhos a ela. Não, vírgula, deixe-me corrigir isso. Uma boa coisa trazer seus filhos a ela. Da maneira que o irmão Brando falou primeiro, é como se os pais ficassem em casa e mandassem os filhos para a escola dominical. Ele falou, peraí, deixa eu corrigir isso aí. É uma boa coisa trazer seus filhos, porque eles trazendo os filhos, eles estão vindo junto. Trazer seus filhos a ela. Isso mesmo, para trazer seus filhos, vocês venham também. Quantos sabem como nossa escola dominical se originou? Onde se originou? Inglaterra. Como foi chamada no princípio? Escola esfarrapada. Que coisa. Isso mesmo. Foi chamada escola esfarrapada. Sendo que me esqueço do nome do homem agora que a estabeleceu. Qual era o nome dele? Alguém diz. Robert Hughes. Nome estranho.
Isso mesmo, exatamente. E ele tirou os companheirinhos da rua, estavam esfarrapados e não tinham lugar para ir e em má condição. E ele os trouxe e começou a lhes dar lições sobre a Bíblia. E cresceu quase a uma das maiores ordens da igreja, a escola dominical. É bom ir. Não deixem de vir. Tragam seus filhos. Acho que o tabernáculo aqui tem professores, salas equipadas, idades e assim por diante. E vocês, novos convertidos que estão vindo a Cristo, sigam adiante na mensagem. Venham aqui ao tabernáculo Vida e eles lhes farão bem. O irmão Brando deu o nome do tabernáculo onde ele estava pregando essa mensagem. Tabernáculo Vida do irmão Pierre. Agora, passando para o parágrafo 20. E como vejo todos nós três, arrastando-nos em direção aos idosos, o fim. Seria uma coisa muito triste se não tivéssemos essa grande coisa colocada dentro de nós, que sabemos ser verdade. Estamos para retornar um destes dias, de volta à nossa jovem masculinidade, para nunca nosso corpo transformado, feito à sua semelhança, para permanecer. Porque quando este tabernáculo terrestre da nossa habitação se desfizer, há um já esperando. E a parte grata disto, estimado amigo, é que o querido Senhor Jesus, você que confia que lhe digo a verdade, o querido Senhor Jesus, certa manhã, por volta das 8 horas, me deixou ver aquela terra. Agora, não foi visão. Todavia, eu não quero dizer isso. O que quer que tenha sido, foi simplesmente tão real quanto estou falando a vocês aqui. Agora, eu vi o rosto daquelas pessoas. Não pude reconhecê-las. Elas tinham se tornado jovens novamente. E eram simplesmente tão reais. Eu lhes apertei as mãos e coisas tais. Simplesmente tão reais. Isso me ajudou, porque eu tinha uma ideia de que quando uma pessoa morria, somente sua alma saía. Mas então, quando ele citou isso para mim, que se este tabernáculo terrestre da nossa habitação for desfeito, nós já temos um. Está vendo? E temos de ter tudo em 3 para produzir uma perfeição. Está vendo? E há um corpo aqui. Então aquele corpo ali, o corpo celestial. E então o corpo glorificado na ressurreição. Veja, isso o completa. Está vendo? De modo que é um. Não é mito, não é uma ideia, não é um espírito. É um homem e uma mulher como você é exatamente. E então, anos atrás,
Eu vi as regiões dos perdidos e estive lá. Eu lhes digo, amigo, como um homem velho, deixe-me persuadi-lo através da nação esta manhã. Nunca queira ver esse lugar. Preste atenção. Deus nos disse nesta era como fazer, como andar, como trabalhar, como crer, como confiar, como obedecer a Deus, obedecendo a mensagem para a nossa era. Então não é o teu jeito, o teu modo, não é o meu entendimento próprio para mim me estribar nisso. Ou nós nos convertemos na mensagem, ou vamos caçar alguma coisa para nos divertir aqui até que a morte chegue. Ou nós deixamos a mensagem nos guiar, nos conduzir, ou nós deixamos a mensagem ser o nosso mestre, nos ensinar, ou então vamos aprender outra coisa. Deixe-me persuadi-lo disto, através da nação. Eles estavam em conexão telefônica, a nação quase toda. Através da nação, esta manhã, nunca queira ver esse lugar. E agora está falando com o tabernáculo da fé original de Altamira. A mesma coisa que ele falou em 1965, no último ano da sua vida, aqui na Terra. E através da nação, nunca queira ver esse lugar. Não há maneira em que eu poderia, se fosse artista com pincel, eu não conseguiria pintar o quadro. Como ministro, eu não poderia lhe descrever. Fala-se que o inferno é um lugar ardente. É 1.000.000 de vezes pior que isso. Os horrores que acompanham aquela região dos perdidos. E o céu, reticências, ou este lugar, onde quer que fosse, não sei como chamá-lo. Ele se referiu a ele, ao lugar, região dos salvos, como almas debaixo do altar. Mas quando foi, eu nunca, reticências. Não há maneira de explicar quão grande é. Reticências. Agora, vocês simplesmente têm de aceitar a minha palavra. Eu só sou um homem. Ei, glória a Deus. Agora, olha o tamanho do segredo. Se eu sou simplesmente um homem. Mas você terá que aceitar a minha palavra de que eu estou dizendo a verdade. Porque você não ouviu. Eu não ouvi. A questão está agora. Eu creio que o irmão Branham disse a verdade ou não creio? Se eu creio, eu boto o pé na estrada e começo a andar. Começo a obedecer, começo a pôr em prática aquilo que eu confessei com os lábios que eu cria. Ou então, um aluno que 100% dos que se comportam como apenas ouvintes da mensagem serão, né, professora Bianca? REPROVADO.
reprovados. Porque eles ouviram o que foi lecionado na escola. Eles ouviram o que Deus falou para eles através de um homem. Eu não sei se lá nos Estados Unidos eles são chegados a arroz e feijão igual a nós. Aqui nós vamos comedor de arroz e feijão. Carne não é todo mundo que come todo dia também, né? Aí, mais arroz e feijão. É claro que tem exceção na regra. Tem aqueles que nem o feijão conseguem. Quando o feijão está bem mais caro do que o arroz, aí tem que misturar alguma outra coisa no arroz. Agora vocês simplesmente têm de aceitar a minha palavra. Eu sou só um homem. Estão vendo? Todavia, estas visões que sempre se cumpriram exatamente como lhes disse, e vocês sabem que cada uma delas foi verdade, essa também é verdade. Essa que ele vai repetir agora. O que quer que façam, se perderem tudo mais, a saúde, a força, a vista, o que quer que seja, não percam isso. Não há nada que possa se comparar a isso. Não há. Não há palavra na língua inglesa que eu conheça que poderia expressá-lo. Se dissessem perfeito, está além disso. Soberbo, não em arrogância, mas soberbo em supremo, sublime. Soberbo está além disso. Sublime? Não há palavras que eu conheça que poderiam expressá-lo, porque era tão... E então pensar que isso não é o fim dele ainda. Eu pensei, e eu ter medo de vir a isto? Aquela região dos salvos que ele estava vendo não era o fim ainda não. Os corpos daqueles que estavam lá ainda iam ressuscitar. E eles iam voltar para viver com Jesus aqui na terra. E eu ter medo de vir a isto? Eu disse, vocês comem? Disseram, não aqui. Nós não comemos aqui. Mas quando voltarmos para a terra e receberemos um corpo em que comeremos. Bem, eu podia senti-los. Eles eram simplesmente assim. Está vendo? E eles, eu disse, bem, vocês têm... sim, eles têm corpo. O irmão Brando estava tão admirado. Já pensou o irmão Brando conversando com as pessoas, dizendo, mas vocês têm corpos mesmo? Podia apertar a mão do irmão e o irmão apertar a dele, ele sentir. Não simplesmente um mito, é um corpo. Nós nos conhecemos, todos eles me conheciam. Estavam me abraçando, milhões deles. Eu não podia contar, até onde a vista dele alcançou. Não é porque era muita gente que o irmão Branham viu naquela visão lá, dos convertidos da mensagem, que eu posso levar minha vidinha na mensagem do meu jeito. Uma certa vez, um sargento do exército, a repartição que eu trabalhava, eu era responsável pela máquina de tirar cópia, máquina de xerox.
Aí ele chegou para tirar um cheque dos documentos. Saulo Cardoso, o nome do sargento. Está acabando de se formar em odontologia. Aí nós já chamava ele de doutor Saulo. E o sargento Saulo chega de mim enquanto eu tirava os cheques dos documentos dele e falou assim: você é crente, não é, Francisco? Falei, sim. Você paga dízimo na sua igreja? Falei, sim. Ele olhou direito para mim no rosto mesmo e disse assim: você é um grande do estúpido, Francisco. O teu pastor anda de carro do ano e tu numa bicicleta. Ele já tinha visto eu saindo lá do serviço de bicicleta de tardia, quando terminava o expediente. E tu numa bicicleta velha, não é nenhuma nova. E tu paga 10% do salário que tu recebe? Tu não acha que isso é uma estupidez? Falei, não. Isso é uma questão de fé. Você não sou obrigado a acreditar em mim. Vocês acreditam se vocês quiserem. Ele virou para mim a queima-roupa e disse: o que é fé? Eu já tinha lido na Bíblia, mas eu estava longe de me lembrar onde era que estava escrito. Quando ele disse o que é fé, eu queimei a bucha do mesmo calibre. É o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquelas que nós ainda não vemos. É por isso que eu não gosto de crente, rapaz. Parece computador, já está programado para dar essas respostas. E eu não quis dizer para ele que eu não sabia. Se eu fosse procurar na Bíblia, eu ia ter que procurar para achar primeiro. Onde é que estava escrito na Bíblia? A primeira escola dominical na igreja, o pastor citou, Hebreus 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas. Aí eu nunca mais me esqueci, mas como é que esquece agora? Mas se eu até hoje eu estou admirado. Eu sei que foi Deus. E como é que o cabo faz uma pergunta e você corta em cima da bucha sem nem sequer lembrar? Se ele tivesse perguntado para mim onde é que está escrito na Bíblia, eu tinha me enrolado. Eu não lembrava, não sabia. É claro que o mesmo Deus que me deu a resposta podia me dar a lembrança também. Que coisa. Não é um mito, é um corpo. Nós nos conhecemos, todos eles me conheciam, estavam me abraçando, milhões deles. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. E eu disse, bem, quero ver aquele que me trouxe aqui. Disse, não podes vê-lo agora, tens de esperar. Eu disse, por que me puseste sobre aqui em cima? Eles tinham pegado uns 2 ou 3 caixotes, 2 mais um em cima, e pegaram ele e botaram no de cima. Aí disse, tu foste um líder em vida. Por isso que está botando ele no lugarzinho mais alto. E eu disse, queres dizer que todos eles são Brana, aquela multidão? Ele disse, não. Esses são teus convertidos a Cristo. Fecha aspas. Daquela multidão que o irmão Brano estava vendo, não era somando desde a era de Paulo até agora, não. Os da era de Paulo serão apresentados com ele. Cada era, o mensageiro apresentará os seus. Aqueles eram os convertidos do irmão Brana. Esses são teus convertidos a Cristo. Está vendo? Eu olhei em volta
E todas as noites fatigantes e as provas passaram, quando pude ver seus rostos. Uma jovem chegou ali, uma das mulheres mais bonitas. E ela simplesmente me abraçou e disse: precioso irmão. E quando ela passou, agora ela era uma mulher. Assim, mas ali nunca haverá pecado. Veja, nossas glândulas são mudadas ali. Não mais criarão filhos ali. Está vendo? Veja, tudo igual. O que faz a diferença? 2 pontos. A sensação. Essa é a razão porque não creio em dançar. Nenhum homem. Eu, perante Deus e minha Bíblia, eu tenho vivido de modo limpo. Dessa maneira, no decorrer da minha vida, desde garotinho. Por toda a minha juventude. Qualquer moça com quem marcava encontro, eu posso caminhar diretamente ao julgamento com ela. Está vendo? Mas não há nenhum homem, não me importa quem você seja, que possa deixar uma mulher, no feitio de uma mulher, dar-lhe um abraço apertado. Se você é um homem verdadeiramente saudável, há uma sensação. Mas não havia ali, não há glândulas. São todos da mesma glândula. Está vendo? Simplesmente amor puro e inadulterado de irmãos. Mais do que seria por sua, até mesmo por sua, abraçar sua própria filhinha. Está vendo? Sua própria filha. Ainda assim ela é feita. Ela é fêmea e você é macho. Veja, isso poderia criar algo, mas ali não pode. O pecado está terminado. Está tudo terminado. Está vendo? Simplesmente amor verdadeiro e santo. E olhei para aquela mulher, aquela uma que ele achou a mais bonita de todas. Parecia como que milhões delas ali. E todas de cabelo comprido e longas vestes brancas. E este que estava falando comigo disse: não a reconheces? Eu disse: não. Disse: ela tinha 90 e tantos anos quando tu a conduziste a Cristo. Agora vocês vão se lembrar, porque eu sempre bati na tecla que Deus não criou Adão um bebezinho para ser adotado por uma ursa, uma loba, até acabar de crescer. Ele criou um homem na idade que é para o homem viver. Ele fez uma esposa para ele, uma companheira. Não foi uma bebezinha colocada nos braços. Ele criar ela até que ela tivesse condições de ser sua esposa. Ou sua irmã, que não era para ser. A história da serpente veio depois. Ela foi feita na idade que Deus fez a mulher para viver. Essa é a idade que nós teremos e que viveremos eternamente. Vocês não vão pensar que vão encontrar comigo lá do outro lado um velho de 70 anos. Se eu partir hoje. Ou 70 e mais quantos Deus me der pela frente. Eu olho foto minha quando eu tinha 22 anos de idade. Chiquinho, tu era tão bonitinho.
Meu Deus. Ela tinha 90 e tantos anos quando tu a conduziste a Cristo. Sublime graça, quão doce o som. Está vendo? Simplesmente não há maneira de explicar o que é isto. Simplesmente aceite a minha palavra, se acredita em mim. Não deixe de fazer reticências, queimar toda a ponte do mundo atrás de você. Deixa eu parar só um minutinho aqui. Até parece que você poderia pensar em ser uma pessoa assim, um crente vândalo, que acaba de passar a ponte, vira para trás, derrama um óleo dieselzinho ali, mete fogo, para os outros não passar que vem depois. Não. Nenhum crente faz isso. Quem faz as pontes, ou quem queima as pontes, quem derruba as pontes do caminho de Deus, tenta derrubar para o crente não passar, é o diabo. Mas Deus que proveu um caminho para nós adorá-lo. Quem pode queimar as pontes do mundo de onde você veio para você não voltar mais é Ele. Por quê? O apóstolo Paulo diz que nós conseguimos sabedoria comparando as coisas espirituais com as espirituais. Comparando a escritura com a escritura. Não foi Jesus que falou que quem bota a mão no arado não vai olhar para trás? Então, como é que você iria virar para trás e ficar tentando queimar uma ponte que te poderia fazer voltar ao mundo? Você não pode. Você segue em frente. Agora, se Deus está te guiando e te conduzindo, não preocupa não, que Ele derruba, Ele queima as pontes que vão ficando atrás de você. Nem que você uma hora se rebelasse e dissesse, vou voltar para o mundo, não ia encaixar porque a ponte caiu. Não tem como, cristão, se és o eleito, voltar para o mundo. Escuta esse parágrafo 40. Eu creio que a igreja está começando a ouvir a mensagem e começa a entender. Eu não ia pensar que o irmão Branham teria que permanecer muitos anos ainda aqui falando a mensagem, até que o povo ouvisse a mensagem e entendesse. Novembro de 65, 28 de novembro. Faltava 20 dias para ele sofrer o acidente que o vitimou. Foi dia 18 de dezembro. Então a mensagem foi pregada dia 28 de novembro de 1965. Restava apenas 20 dias para o nosso amado profeta iniciar sua partida. Então, o que é que ele queria dizer com isso? Eu creio que a igreja está começando a ouvir a mensagem. Notem vocês que nós cremos que é a inspiração do Espírito, que de uns pouquinhos anos para cá, a coisa vem batendo em torno da mensagem. Ou você consegue a mensagem, lê a mensagem, crê na mensagem, se esforça para obedecer a mensagem, ou então desista.
Eu creio que a igreja está começando a ouvir a mensagem e começa a entender que a fé para o rapto está nas mensagens. Que não era o irmão Branham que ia precursar a segunda vinda de Cristo. A tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Então aí está a mensagem precursora da segunda vinda. É cada um por si, Deus por todos, e a mensagem que a Bíblia é revelada para nós na nossa era, entre nós e Deus. Eu creio na mensagem, obedeço à mensagem, ou eu não chego lá. Só isso. Mas eu sou humano, cujo valor não alcança nem o valor de um fósforo riscado. Como é que eu faço? Tenho inclinações ruins. Maus pensamentos me varam a mente igual um dardo inflamado. Como é que ele chamou a fé? A proteção de dardo inflamado, ele chamou escudo da fé. Quando um dardo inflamado vem à sua mente, o Espírito, que é o teu mestre, te ensinará que aquilo é um dardo inflamado. Então você tomará o escudo da fé e derruba fora o dardo inflamado. Ou então, ele te acerta. Começa a entender. Meus amigos, vírgula, amigos, vírgula, ouçam, vírgula, temos de ficar na presença do Filho, nós temos de amadurecer. Nossa fé não está madura. Intelectualmente, nós estamos ouvindo a mensagem que Deus nos deu e vendo os sinais que Ele nos mostrou e provando isto pela Bíblia. Está ali. Porém, como a igreja precisa ficar em sua presença até que amoleça. Você sabe, e fique doce no espírito, de modo que isto possa envolver. Que hora tão tremenda. Apenas 20 dias para a finalização da jornada do irmão Branham. Preste atenção nisso. Eu vou repetir tudo de novo. É o parágrafo 40 da mensagem O único lugar de adoração provido por Deus. Eu creio que a igreja está começando a ouvir a mensagem e começa a entender. Mas, vírgula, amigos, vírgula, ouçam, temos que ficar na presença do Filho. Agora não é hora de avivamento. Não é hora de alguém tentar criar uma igrejinha só de santos da mensagem e fazer um barulhinho ali para chamar a atenção de ninguém, não. Temos de ficar na presença do Filho. Nós temos de amadurecer. Nossa fé não está madura. Intelectualmente, nós estamos ouvindo a mensagem que Deus nos deu e vendo os sinais que Ele nos mostrou e provando isto pela Bíblia. Está ali. Porém, como a igreja precisa ficar em sua presença até que amoleça.
vírgula. Você sabe, e fique doce no espírito, de modo que isto possa envolver aquele amor que só vem ao nosso coração pelo Espírito Santo e que é o único que vai entrar lá, é o puro amor divino. E fique doce no espírito, de modo que isto possa envolver. Às vezes, ao falar a mensagem, você fica ríspido. Tem de partir isso dessa maneira, porque é preciso curvar a ponta de um prego para fazê-lo ficar firme. Mas logo que a igreja receber isto, meu Deus, está falando no futuro ainda. Daquele dia que ele estava falando. Esse isto aqui está com I maiúsculo. Deus meu. Tem hora que eu paro e pergunto para mim mesmo. Seu Chico, o teu profeta disse que a fé da igreja não subirá a um nível mais alto da fé que tem o seu pastor. Ele é a boia da caixa. Porque é preciso curvar a ponta de um prego para fazê-lo ficar firme. Mas logo que a igreja receber isto, vírgula, o eleito for chamado a sair e separado, vírgula, então na presença de Deus, eu sei que será mais ou menos como o povo que estava ali, que ele viu lá na visão, quando se der o arrebatamento. Eu quero ir. Eu quero estar pronto. Eu sei que vocês querem. Quanto mais nós aproximamos, mais é hora de bater mais firme. Está aqui. Está aqui. Não corra da mensagem. Não invente nada. Leia, creia e obedeça. Se você não der conta de ler, peça alguém para ler para você ouvir. Já ouve aqui na igreja? Mas não é todo dia que está na igreja ouvindo, não. A hora que não estiver na igreja, alguém tem que ler para quem não sabe ler. Mas quem não sabe ler e não é surdo, glória a Deus. Deus tem como fazer. Tem ou não tem? Então, é a mensagem que vai nos moldar até nós chegarmos no ponto que estavam aqueles que chegaram lá. Quando os vivos chegarem naquele ponto, aqueles que estão lá ressuscitarão e nós, juntamente com eles, seremos arrebatados. E não é só aqueles que vão ressuscitar. Os da era de Paulo se levantarão. Todos da era de Paulo. Porque não tem mais nenhum vivo, de 2000 anos atrás. É claro, quando nós lemos a Bíblia,
Às vezes tem capítulo que você passa em 2 minutos. Mas tem capítulo que você fica a hora todinha e não termina. Da era de Paulo não tem mais nenhum vivo. Da era de Irineu também não, de Martim também não, de Columba também não, de Lutero também não, de Wesley também não. Mas na era do irmão Branham, na era de Elias, na era de Laodiceia, se não tem mais ninguém vivo é porque o arrebatamento já aconteceu e nós ficamos aqui vendo navio no deserto. E o inimigo faz fanfarra de todo tamanho para amedrontar os crentes. Eu vi um crente denominacional postando um negócio na internet dizendo assim: as bombas nucleares já estão sendo preparadas. O fim está chegando. Mas o crente da mensagem eleito só pensa assim: e o arrebatamento que tem que ser antes? E eu não posso perder. Então Deus vai segurar a tempestade. Ele pode. Nós estávamos pregando num culto evangelístico lá em Goiânia. Um grupo de jovens, uns 8 ou 10. E eu comandava toda reunião de evangelista que eu comandava. Quando eu ia para o trabalho lá fora, para sair, já vinha o meu coração X assunto para dizer para as pessoas. Aí dá oportunidade para 1, 2, 3, até 4. Se nenhum daqueles a quem eu dei a oportunidade para pregar alguma coisa não falasse aquele assunto, aí na hora que eu pegasse o microfone para fazer o encerramento do culto ao ar livre, aí eu falava, 10, 15 minutos, falava aquele assunto que eu tinha levado no coração. Se algum deles falasse, aí eu só pegava o microfone, fazia o encerramento, dando os anúncios, endereço, e terminava e ia embora. E um dia um assunto muito bom no coração, e os 3 que eu dei a oportunidade para falar, ninguém falou aquele assunto. E é claro que vocês não são obrigados a acreditar em mim. O irmão Branham disse: vocês vão ter que acreditar no que eu estou dizendo. Mas quem sou eu para me comparar com o irmão Branham? Na hora que eu peguei o microfone para cantar mais um corinho e falar aquela palavra antes de fazer o encerramento, não ia dar mais de 15 minutos. Gente, eu não consegui entender aquilo lá. O tempo fechou. Dentro de 5 minutos, o tempo fechou, que ficou escuro. Era 5 horas da tarde, mas ficou escuro, parecia que tinha ficado de noite. E as pessoas começaram a levantar, os que estavam sentados nos bancos começaram a levantar e sair. Aí eu, atenção, pessoal. Não saiam não, levante dos bancos de vocês, não saiam não. Tem um assunto muito bom e não vai passar de 15 minutos. E não vai chover agora. Aí peguei o microfone e comecei a falar. Você sabe como é que pega um canecão bem grande com bastante água e dá uma despejada assim? Cai um monte de pingo grosso. Parecia que tinha sido despejado. Aí um dos que tinha levantado e tinha parado na estrada quando eu falei que não ia chover, correu para debaixo de um pé de manguba, escondeu de trás do tronco do pé de manguba e gritou assim: e agora, pregador? Mas os outros continuaram, e ele não foi não, ficou lá de trás do pé de árvore, como quem disse: se chover eu estou. E eu continuei falando, até os 15 minutos concluí o assunto, dei os endereços, terminamos, e não caiu uma gota d'água a mais. Eu sei que foi a prova, aquela baldada de água jogada assim foi a prova. E na estrada, quando nós estávamos indo para a igreja, o culto começava às 6 horas. Nós tínhamos terminado aqui às 5.
caminhando de pé. Dava 1,5 km aproximadamente, da onde nós estávamos fazendo o culto evangelístico. Nós viemos a pé e estávamos voltando a pé. Aí na estrada, os irmãos falaram assim, mas rapaz, tá escuro, que parece que tá de noite e agora que é 5h30. Aí um virou pro outro e falou, e aquela canecada de água, hein? O que foi aquilo? E não choveu mesmo. Aí eu disse, é porque Deus tinha aquele assunto para falar para aquelas pessoas. E de repente algo me tomou e eu disse, e tem mais uma, não vai chover até que todos os irmãos cheguem de volta na casa deles depois do culto. Tá. Fomos para a igreja, fechado, tipo que parecia de noite, quando o sol ainda estava fora naquele horário. Era para estar brilhando. Terminou o culto, 8h pouco da noite. Eu estava sem carro na época, fui para o ponto de ônibus, mas a esposa. Pegamos o ônibus, descemos, chegamos em casa. Era 10 horas da noite. Aí eu olhei no relógio e pensei, os irmãos que moram mais longe talvez ainda não chegaram. Irmãos, vou falar um negócio para vocês. Quando deu entre 10h30 e 11 horas, caiu um pé d'água tão federal, até amanhecer o dia, que até os garapés transbordaram. Aí eu falei, meu Jesus, um comedor de feijão, um pecador, falar a palavra de Deus. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Isso já foi experimentado muitas vezes. Uma vez cheguei em Tucuruí, o irmão tinha 3 meninas e um menino. O menino espoleta mais do que tudo. Está lá acamado no sofá. É uma Obed. Uai, Obed. Você deitado uma hora dessa? Aí a irmã falou, não, nós fomos lavar roupa. Na parte da manhã, terminou, já era meio-dia. Mais de meio-dia, e ele pulando no sol. Pulando dentro d'água, brincando no sol e pulando dentro d'água. E eu acho que ele teve uma insolação, um negócio aí, não sei o que foi não. Está com uma febre muito alta e está aí prostrado. O esposo foi fazer umas cobranças ali, já volta e se não melhorava, tem que levar no pronto atendimento. Aí eu fui lá no sofá onde é que o menino estava deitado. Fala comigo. Ele estendeu a mão, pegou na minha mão. Eu falei, levanta, rapaz, você vai brincar. Não é hora para estar deitado ainda não, tá longe da hora de deitar. Aí ele sentou assim, meio todo escorrupichado, velho. Ele levantou e saiu pro fundo do quintal. Onde as meninas estavam brincando de coisa de boneca, de casinha lá. Aí eu fiquei sentado na sala, conversando com a irmã, logo o irmão chegou. Quando o irmão chegou, que ele ouviu o barulho da moto do irmão chegando, ele entrou correndo para ver o pai dele, suado que são um cuscuz, vermelho de pular e de brincar e de rodopiar no quintal. Olhei para ele e falei assim, Alberto, cadê a febre? Ele disse, não sei. Ele disse, pois eu sei. Se o capeta bem não vigiou, ele está deitado com febre essa hora. Então, mas são coisas que não tem como fabricar. Não tem como inventar. Como produzir pela vontade humana. O Senhor que cuida de nós, que é o nosso mestre, é quem cada dia vai nos ensinar na sua mensagem, que tem coisa que parece bom, parece certo, na nossa maneira de ver. Mas se não tiver, quem é que vai dizer que aquilo está parecendo estar certo, mas não é? O mestre. Aquele que nos ensina.
que quem tem a unção dele não precisa nem muito ensinamento externo, porque você recebe ensinamento externo quando você está aqui na igreja ouvindo alguém te ensinar. Mas a hora que você estiver em casa trabalhando, a hora que você estiver na rua fazendo alguma compra, alguma coisa, quem é que vai te ensinar? Teu mestre. Ele tem que estar aí. Vamos ficar de pé. Irmão Raimundinho e família em Tucuruí, Raquel Goulart, Darlete e família, Nalva, Hugo e família, Louvas Ronald e Padre Bernardo, a igreja em Tucuruí e Breu Branco, Arnaldo e família, quilômetro 140, já mandou um vídeo para mim do celular encostado numa garrafa de café bem no meio da mesa e sentado em volta lá assistindo o culto aqui junto com vocês. Pastor Gerson, quilômetro 140. Jailton, quilômetro 140. Lembrar do irmão José Brana em suas orações para que possa suportar o que há de vir. E agora, o irmão Zezé, esposo da irmã Creuza. Deus tenha misericórdia dele e de nós, que estamos com mais saúde do que ele por enquanto. E vamos todos dizer um Deus abençoe para os que estão conectados conosco. E pedir a eles também, se ainda estiver em conexão, junto com a gente, interceder pelo irmão José Albino Rosa. Deus nosso. Também pedido escrito aqui pelo irmão José Brana. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos que o Senhor continue conosco. Continue sendo nosso mestre, Senhor. Tira de nós qualquer presunção, qualquer audácia, coragem que seja contrária à tua palavra. Qualquer posicionamento pessoal que esteja contra a mensagem. Qualquer coisa que impeça que o nosso mestre nos ensine com a mensagem seja tirado fora, para que nós façamos a tua vontade e nos preparemos como aqueles que já estavam do outro lado, que com certeza ao partirem daqui para lá estavam prontos. Aleluia. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te rogamos, sê conosco, Senhor. Ajude-nos a crer de coração e nos posicionarmos como aqueles que se consideram um dos tais. A nossa oração, nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Aleluia. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Abençoe mais um ao outro e até às 18h30, se o Senhor nos permitir.